A gente vive fazendo escolhas, não é? Todos os dias. Algumas são pequenas, quase automáticas, tipo furar ou não furar a fila do pão. Outras são mais complicadas. Contar uma mentira para proteger alguém que amamos, por exemplo. Mas o que é que nos guia nesses momentos? Como é que a gente decide o que é, afinal, a coisa certa a se fazer? E nessa busca por uma resposta, é como se existissem duas grandes forças, duas bússolas apontando para direções opostas. De um lado, uma voz diz para a gente pensar na utilidade, é o utilitarismo. Do outro, uma voz fala sobre o que é certo, sobre o dever, é a deontologia. E essa batalha de gigantes, na verdade, ela acontece dentro da gente o tempo todo. Então vamos lá, vamos entender melhor esses dois caminhos. São duas maneiras completamente diferentes de enxergar o mundo e de decidir o que significa fazer a coisa certa. Pensa assim, de um lado tem uma filosofia que só quer saber do final da história. O que importa é o resultado. Do outro tem uma filosofia que se apega ao princípio, à regra, não importa o que venha depois. É a busca pela felicidade da maioria contra a lealdade a um dever. Ok, vamos começar pelo utilitarismo. A ideia, que veio de filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, é quase matemática. Basicamente, a melhor ação é sempre aquela que vai trazer mais bem-estar e menos sofrimento para o maior número de pessoas possível. E isso nos leva a uma ideia bem radical, né? Para o utilitarista, a intenção não conta tanto assim. O que define se uma atitude foi boa ou ruim é o que ela causou no mundo real. São as consequências que mandam. Agora, no outro corner do ringue, a gente tem a deontologia. A palavra já dá uma dica, vem do grego deion, que quer dizer dever. E o grande nome aqui é Immanuel Kant. Para ele, moralidade não tem nada a ver com calcular resultados. Tem a ver com seguir regras que deveriam valer para todo mundo o tempo todo. E aqui está o pulo do gato do Kant. Para ele, mentir, por exemplo, é sempre errado. E não é só porque pode magoar alguém. É porque se todo mundo mentisse sempre, a própria ideia de verdade, de confiança, simplesmente desmoronaria. Mentir não pode ser uma regra universal. Ponto final. Agora, vamos colocar essas duas ideias num confronto direto. Um teste de fogo, num dos experimentos mentais mais famosos e, olha, mais angustiantes que existem. Tenta imaginar a cena. O barulho de metal nos trilhos, a velocidade, o desespero. Um bonde, completamente desgovernado, está prestes a atingir 5 pessoas presas na linha, sem chance de escapar. E ali, do lado dos trilhos, está alguém observando. E essa pessoa tem o poder de mudar o destino. Existe uma alavanca que desvia o bonde para outro trilho. Só que, nesse outro trilho, também tem uma pessoa trabalhando. Uma só. A escolha é brutal. Fazer nada e deixar 5 morrerem, ou agir e sacrificar uma vida para salvar 5. Isso é um ato de heroísmo ou um assassinato? É aqui que as duas éticas batem de frente. O utilitarista faz a conta, frio e calculista. Salvar 5 vidas e perder uma é um saldo positivo. Ele puxaria a alavanca. Já o deontologista? O deontologista trava, porque o ato de puxar a alavanca o transforma em um agente da morte. Ele estaria ativamente escolhendo matar uma pessoa inocente. E isso quebra uma regra sagrada: não matarás. Pois é, nenhuma dessas visões é perfeita. Na verdade, quando a gente leva qualquer uma delas ao extremo, elas começam a mostrar umas rachaduras bem preocupantes. O grande perigo do utilitarismo é justamente esse, o de justificar o sacrifício de uma pessoa ou de um grupo pequeno em nome de um bem maior. Pensa num cenário extremo. Seria certo torturar uma pessoa para conseguir uma informação que salvaria milhares? Para um utilitarista radical, a resposta poderia ser sim, é de arrepiar. Por outro lado, a deontologia é acusada de ser teimosa demais, sabe? Cega para a vida real. É sério que é sempre errado mentir? E se uma mentirinha pudesse salvar a vida de alguém das mãos de um assassino? Essa rigidez toda pode parecer fria, quase desumana. Então, se os dois sistemas têm defeitos, como é que a gente se guia? Bom, talvez a resposta não esteja em escolher um lado, mas em aprender a viver na tensão entre os dois. Porque vamos ser sinceros, na vida real, a gente raramente age como um filósofo de livro. As nossas decisões são um caldeirão, uma mistura de razão, emoção, intuição, cultura. A gente não é só utilitarista ou só deontologista. A gente é humano. E é aí que está o grande valor disso tudo. A filosofia não está aqui para dar um gabarito da vida. Ela está aqui para dar uma caixa de ferramentas. Ela nos ajuda a olhar para o mesmo problema por ângulos diferentes, a pensar nas consequências das nossas escolhas. Então, fica um exercício. Da próxima vez que um dilema bater na porta,
Tente se fazer duas perguntas. Primeiro, a pergunta utilitarista. Qual caminho vai trazer o melhor resultado para a maioria? E depois, a pergunta deontológica. Existe aqui alguma regra de ouro? Algum princípio que simplesmente não pode ser quebrado? A questão, no fim, não é ter um time e torcer por ele para sempre. É entender essa dança entre os dois. É ter consciência se, naquele momento, a nossa escolha está sendo guiada pelo resultado ou pela regra. E é essa consciência que transforma uma reação qualquer em uma verdadeira escolha moral. No final das contas, o utilitarismo e a deontologia deixam de ser só teorias de livros empoeirados. Elas se tornam vozes dentro da gente, lentes que nos ajudam a enxergar as nossas próprias decisões com mais clareza e a buscar um caminho mais íntegro nesse mar, às vezes bem turbulento, da vida. E agora, a pergunta final. Essa fica ecoando. Se cada um olhasse para dentro, para sua própria bússola interna, para que lado ela costuma apontar com mais força? Para o resultado útil ou para o dever que é certo? A reflexão está só começando. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.